Oi, eu sou a Ana, esse é o Plataforma Experimental e hoje eu vim aqui conversar com a Isabel Júnior sobre crítica teatral a partir da pesquisa dela. Antes de começar a entrevista, dá um like e se inscreve no canal para você receber as notificações. O que é uma crítica? Bom, depende do seu ponto de vista, para começar. Mas se a gente for no teórico, no científico, a gente pode dizer que a crítica, ela nada mais é do que um embate de ideias. Com isso, a gente tende a entender que a crítica, na sua total, não de arte, não de cinema, não de... Enfim, qualquer crítica que seja, vai ser a minha ideia com a sua, e a gente tem que chegar num acordo entre elas. Então, a crítica, em tese, é esse acordo que se tem entre duas ideias. Qual que é a importância da crítica para o meio artístico? A priori, se a gente for ver para o meio artístico teatral, ou para o cinema, ou para escultura, para pintura, a crítica ela tende a ajudar o artista, mas não só o artista, porque a crítica é uma via de mão dupla. Ela tende a ajudar o artista e tende a ajudar aquele que está observando. Ela é um norteador, a gente pode falar assim. A crítica tem a função de nortear, seja para um caminho tortuoso, que a gente pode dizer, ou para um caminho mais reto. O que eu quero dizer com isso? Que a crítica ela te norteia a entender a obra. Não que ela vai ser boa, não que ela vai ser ruim. Porque a gente tem muito esse embate de crítica com uma coisa ruim. E não é, ela pode ser muito boa, ela pode falar que aquilo tá maravilhoso, ou ela pode falar que aquilo tá ruim. Existe a via de mão dupla. Mas a função dela, em tese, no seu parâmetro geral, é te nortear sobre aquilo. O que você tá vendo, por que você tá vendo, como você tá vendo. Uma das coisas que eu achei bem interessante no seu TCC foi quando você cita aquele caso do Festival de Edimburgo em 1998, que aí, teve críticas, etc., e foi veiculado na mídia, e algumas desses críticos receberam represálias dos artistas. Sim. E aí, depois, no outro ano, perguntaram pra ele, acho que foi o jornal The Economist. Isso. A revista inglesa, The Economist. E aí eles mudariam, 80% respondeu que mudariam aquilo que os críticos tinham Exatamente. apontado. A represária, dizem nos estudos, que a represária foi incrível na época, que os críticos foram muito abalados, foram muito batidos, que o pessoal falava realmente que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, que aquilo era um absurdo, como você podia falar isso do meu trabalho, e não sei o que lá. E no ano seguinte, trocaram-se os críticos, e esses novos críticos foram com a mesma ideia do ano anterior, e falaram assim, o que você mudaria na sua performance, no seu quadro, na sua expressão artística? E foi unânime, praticamente todos falaram assim, eu mudaria ponto tal, ponto tal, ponto tal. E quando foi se ver no papel, eu falei assim, então, ano passado você falou que isso era um absurdo, mas aqui você... Mas olha aqui, provando pra você que não é não. Eu acho que isso acontece não porque o artista se põe num pedestal, mas porque a mídia colocou a crítica no pedestal errado. Sim. Eu acredito, na minha concepção, no meu estudo, eu cheguei a essa conclusão. Acho que o artista ele nunca se sentiu abatido com a crítica, mas ele se sente abatido a partir do momento que a crítica está vinculada com uma forma monetária. E não realmente para te falar o que é bom, o que é ruim, porque sim, porque não. Ela está vinculada a nomes, ela está vinculada ao próprio monetário, aos recursos financeiros que foi utilizado, quem são os patrocinadores, enfim, tem muito por trás que acaba denegrindo a imagem da crítica e, portanto, fazendo com que o artista se sinta, de alguma forma, abalado por aquilo que está sendo escrito, e não que aquilo vá contemplar a sua arte. O que é uma crítica teatral? A crítica teatral, pelo que eu estudei, passando por Bárbara Eliodoro, Clóvis Garcia, a crítica teatral ela nada mais é do que o eternizar o teatro. E eu acho que isso, assim, pra mim ficou muito claro quando eu fiz esse estudo, e eu nunca tinha visto dessa maneira. Eu achava que a crítica nada mais era do que você pegar e entender o que você estava indo assistir, mas ela é muito mais do que isso. No teatro, a crítica serve como uma fotografia, como um filme daquilo que você viu. Porque o teatro é no ao vivo e agora, e ele tem que ser eternizado de alguma maneira. Você pode ter o texto, você pode reler aquele texto que foi interpretado, mas você nunca vai saber quais foram as impressões de quando aquilo foi posto no palco. Eu posso interpretar o mesmo papel que você, mas eu nunca vou saber se a gente fez igual. Porque eu não tenho uma forma de me trazer isso. Uma crítica bem feita tem esse papel, de me trazer exatamente aquilo que foi feito naquela época. Eu posso pegar uma peça que foi estreada em 64 e ler a crítica daquela peça e falar, cara, foi isso que foi feito, o figurino era assim, a luz estava dessa maneira, o palco era italiano, não era, a escola teatral que eles usaram como base era X.
Então ela serve como um eternizador e não só como um panorama para aquilo que foi feito. Sim, e até como uma inspiração, né? Você Sim. lê como foi feito, e eu tava lendo Amor ao Teatro, do Sábato Magaldi, e é isso, é uma forma de trazer de novo, é como se você pudesse imaginar aquela peça, sei lá, que foi feita há muito tempo. Sim. E que tá ali agora na sua mão, eternizada por um crítico, e que é muito diferente do que acontece, por exemplo, nos livros de história do teatro. E tem o nome da peça, pode ter até os atores, mas não tem as impressões, né? Não tem aquilo que, sei lá, a essência da peça, vamos dizer assim. Porque a crítica ela tem um cunho opinativo sempre. Você tem que ter isso porque é a forma do texto. Mas vai mais do que isso, não é só a minha opinião sobre. Se a minha opinião sobre trouxer qual era o figurino que estava sendo usado, qual era o tipo de luz, por que foi feito dessa maneira, qual que era a visão do dramaturgo sobre a peça, se ele era o diretor, e se ele não era, e o diretor, qual que era a visão dele sobre qual era o momento histórico que estava sendo feita essa peça, o que estava passando naquela época, naquele país, naquela cidade, para eles montarem isso. Eu acho que tudo faz um grande caminho. E quando você volta e lê a crítica junto com o texto, você consegue entender por que algumas alterações foram feitas, por que não. Eu acho que um grande sinal, eu posso dizer, alguma coisa assim, que mostra que isso funciona, é Gota d'Água Preta. Por que ela é feita assim agora? Por que ela não era feita assim antes? Tem todo um contexto histórico, tem todo um parâmetro. O que está acontecendo no mundo para que a gente mude? Eu acho que isso eterniza e diz por que a crítica deve ser feita de uma maneira concreta, de uma maneira certa, uma maneira verídica e como ela ajuda. Se a gente não tivesse críticas anteriores e não tivesse críticas hoje, talvez essa peça não teria esse cunho hoje. Talvez a gente faria ela igual sempre e não mudaria nada. Sim, e eu vejo também como uma forma, também falando assim como atriz, como uma forma de ver como que era a atuação, por exemplo, da Cacilda Becker. A gente não tem essas coisas filmadas, do Sérgio Cardoso, sabe? E uma forma de um estudo mesmo, para além, tipo, dos aspectos da peça, de uma atuação, de uma coisa que ele faz um comentário ali, e aí você tem um insight, puta, isso é legal, hein, que ela fazia. E tem um modelo padrão, assim, para construir uma crítica teatral? Sinceramente, hoje, com o que a gente tem hoje com a internet, com as mídias sociais, a gente tem tido um certo desapego a isso, às formas padrões. Mas, ao meu ver, isso deveria continuar, e eu acho que se você seguir uma ordem, não que você tenha que escrever de tal maneira, isso nunca, cada artista e cada jornalista, cada pessoa que for escrever uma crítica, tem o seu padrão de escrita, tem a sua forma de entender as ideias, tem a sua forma de encadear isso, mas eu acho que a gente tem que ter uma forma padrão de itens a serem seguidos. Eu acho que a crítica tem que ter isso. Você tem que trazer qual que é o texto, qual que é a escola teatral, figurino, luz, maquiagem, conceitos que aquela peça tem, embasamento, momento histórico que ela está sendo feita, para exatamente isso acontecer, a gente saber que antes era feita de um jeito, hoje é feita de outro, por esse motivo, porque o mundo passou por isso, ou passou por aquilo, ou porque naquele ano isso estava acontecendo e tal. Eu acho que, por exemplo, uma peça que a gente fizesse durante a ditadura e uma peça que a gente fizesse hoje, talvez estivesse muito próxima. Talvez fosse o mesmo cenário, mas há 3 anos atrás talvez não fosse. Então é legal entender isso. E se você tem isso no seu texto, você traz no texto assim, olha, estamos num período de uma certa ditadura, estamos num período que os climas estão tensos, estamos num período de eleição, a peça vai ser vista de outra maneira. Então eu acho que a gente tem que encadear isso. A gente tem que encadear atores, quais são os seus papéis, uma visão geral sobre a peça, explicar, porque, como eu disse, a crítica também é um norte para aquele que está assistindo, então você tem que trazer para ele não só técnicas, não só padrões que são mais provenientes e talvez sirvam mais para um artista que esteja lendo aquela crítica. Agora, para um leigo, para uma pessoa que vai assistir aquilo, você tem que trazer do que se trata a peça, quando ela foi concebida também, não só o momento histórico em que ela está sendo feita, mas o momento histórico em que ela foi escrita, para a pessoa entender aquilo que ela vai assistir. Porque não dá para você trazer, sei lá, deixa eu ver uma peça, Três Irmãs, e não falar qual foi o período que ela foi escrita. Que a pessoa vai ficar tipo assim, ótima peça, maravilhosa, ou Jardim das Cerejeiras. Assim, não quero nem saber do que eu tô assistindo. Tem um contexto histórico quando ela foi escrita, então talvez o texto esteja perto disso, para que a pessoa, o leigo que esteja assistindo entenda. Porque você, como artista, provavelmente vai ter um parâmetro sobre isso, mas a pessoa não. Então você tem que conceber uma crítica que enquadre os dois ângulos. Que você possa mostrar para aquele que nunca viu aquilo na vida
por que tá daquele jeito e mostrar pro artista também as formas de trazer aquilo pro público. Qual a diferença das bases de um texto jornalístico e de uma crítica teatral, assim? Tudo depende do que você está procurando. Por exemplo, a gente tem no jornalismo os textos opinativos. Os textos opinativos nada mais são do que você trazer a sua opinião sobre tal assunto. Um texto jornalístico convencional, a gente tem o lead, a pirâmide invertida. O que é isso, lead, pirâmide invertida? Não vou me adentrar muito nisso, mas vou te falar de uma maneira mais fácil de entender. É você trazer o que, quando, onde, por quê, por quem. Seu texto tem que ter isso. Por exemplo, se você for ver um assassinato que aconteceu na Avenida X, então você tem que trazer o assassinato aconteceu tantas horas na Avenida X, a pessoa que morreu foi a pessoa Y, os policiais estão investigando na delegacia tal. Isso é o lead. É o lead. Tá. E depois você destrincha essa ideia. O assassinato aconteceu na Avenida tal, por volta de tal hora, acredita-se que isso e aquilo, mas o lead ele tem que estar completo com as informações básicas, porque muitas vezes o leitor vai ler só o lead. Ele não vai entrar na notícia em si. Você lê o título, lê a linha de baixo e lê o lead e acabou. Para você já entendeu o que foi que aconteceu. Você não precisa ler o grosso da notícia. Então o lead tem que trazer isso. Coisa que no texto opinativo não acontece. O que é a pirâmide invertida, só pra... É esse, você trazer o encadeamento de ideias de forma diferente. Tá. Em vez de você trazer a parte da pirâmide, tipo, o grosso, você bota pra cima e ela vai se destrinchando até ficar bem pequenininha. Então você traz exatamente o que aconteceu no lead, o que, quando, onde, por quê, por quem, e depois você vai afunilando até chegar no parâmetro do que o policial falou na hora que ele estava ali vendo aquilo. Então essa é a pirâmide invertida, você coloca as coisas de uma maneira mais rápida e fácil do leitor ler. O que não acontece no texto opinativo de jeito nenhum, porque o texto opinativo vai do que você quer escrever e como você quer escrever a partir do seu estilo. Então, é uma área do jornalismo, por exemplo, textos literários, onde eu tenho uma visão maior sobre tudo que eu estou falando e eu posso caminhar por outros ângulos da escrita. Eu não preciso ter aquela escrita formal em que eu tenho que ser sucinta, eu tenho que ser breve, eu tenho que ser rápida, para o meu leitor ter aquela informação palpável para ele, sem usar termos rebuscados, sem utilizar estilos literários ou estilos linguísticos para que eu escreva aquilo. O meu texto jornalístico padrão ele não pode ter nada disso. Ele é algo rápido, fácil, de ser entendido por qualquer um, em qualquer lugar e que dê a informação concreta. No texto opinativo, onde a crítica se integra, ele vai muito mais do meu estilo, do meu cunho literário, do que eu tenho de bagagem, de como eu escrevo. Eu não entro num padrão. A gente pode falar que é o padrão e o não padrão. Se a gente for ver por esse ângulo. Você tem o padrão, que todo mundo tem que escrever daquela maneira, e quando você sai dele, você escreve do jeito que você quiser. Você pode florear, você pode trazer mais informações, você pode trazer menos. Eu posso falar mais sobre a parede, sobre as sensações que eu tive. No texto opinativo eu tenho essa possibilidade, no texto padrão eu não tenho. E na sua pesquisa você escolheu para analisar o espetáculo A Pequena Sereia e você escolheu 2 veículos. Você escolheu um blog, que é Queer as Geek, e o outro que é o Guia Folha. Por que você escolheu esse espetáculo e esses 2 veículos? A priori, a escolha do espetáculo foi meio aleatória, não foi uma coisa muito certa do que eu estava fazendo. Eu tinha visto esse espetáculo na Broadway, então eu quis trazer isso porque eu falo muito também sobre o quesito Broadway, o quesito off-Broadway, o teatro fora do Brasil e o teatro dentro do Brasil, o que é que acontece, qual a diferença e qual que é o papel da crítica nesses 2 parâmetros. Então eu quis trazer alguma peça que não fosse só no Brasil, que não tivesse sido feita só aqui, que tivesse sido feita em outros lugares. No momento eu também escolhi o que estava em alta, e dentro do parâmetro do que a gente tinha em cartaz em São Paulo, era algo que estava em alta, então eu quis trazer também esse parâmetro do fervoroso, do que todo mundo está sabendo o que é. Uhum. Eu quis também tentar enquadrar alguma peça que fosse de conhecimento geral, que não fosse uma peça com um cunho mais artístico profundo, que tivesse uma coisa mais, um parâmetro mais amplo, que a gente tivesse mais coisas para analisar, que a gente não tivesse que entrar realmente num quesito histórico, num quesito de dramaturgia, do porquê sim, porquê não. Eu queria trazer uma coisa que fosse mais, em tese, mais fácil de você lidar, do público geral lidar. Porque nem sempre a crítica é lida
E nem sempre peças são assistidas se elas têm um cunho teórico muito grande. Isso a gente sabe que acontece muito hoje, que esses Broadways, esses nomes grandes, têm um público imenso, enquanto as outras peças, que talvez sejam mais interessantes ou talvez não, isso não entra em questão, talvez tenham um público muito mais reduzido. Então eu quis trazer isso também, procurar algo que tivesse em alta, em fervor e que tivesse um público muito grande, para a gente poder ter esse parâmetro na hora de escrever uma crítica, porque muita gente poderia ler a sua crítica. Não seria algo que talvez eu passaria de página. Provavelmente teria gente lendo aquilo em grande escala, então eu pensei nisso também. A escolha do blog foi algo em que eu quis pegar algo realmente muito, muito assim, fora do padrão. Fora do padrão eu digo que não tivesse alguém que fosse um jornalista escrevendo, que tivesse algum conhecimento de teatro ou que fosse algo relacionado a... Porque a gente tem blogs hoje que são muito específicos com teatro. Então eu quis também procurar um blog que não tivesse nada a ver com isso, assim, que foi uma coisa, porque estava em fervor eu vou escrever. E não que eu faça isso com certa frequência e que a gente sempre vá em peças e que a gente tenha realmente essa ramificação dentro do meu blog. Então eu quis trazer algo bem informal e colocar em embate o informal com o formal, aquele que já está há anos fazendo isso, que tem uma sequência de fatos, que trabalhou durante a história em cima disso, com ou sem muitas páginas, porque a crítica vem perdendo muito espaço dentro do impresso, por N motivos, e algo que, assim, temos milhões de possibilidades. Então eu quis trazer esse embate, assim. Eu li as duas críticas e por exemplo, algo que eu sei que quem escreveu no Queer as Geek, não acredito que ele fez por nada, assim, mas não caiu muito bem a hora que ele fala assim... Deixa eu ver aqui. Ele fala assim, no domingo, Thiago Abravanel estava sendo substituído pelo brilhante William Sankar, que se destaca em vários momentos da peça com seu jeito nordestino, arrancando risadas do público. Não sei, não ficou muito bem explicado pra mim, sabe? E aí caiu um pouco mal. E aí eu fui ler a crítica da Folha, que é por aqui a história ganhou traços brasileiros. O Caranguejo Sebastião, que no filme é caribenho, virou nordestino. E aí é muito como você vai pensar pra escrever pro leitor, porque assim, Exatamente. ele me falando é uma coisa, tipo assim, acho que se eu tivesse com um cara do Queer as Geek, tipo assim, a gente conversando é uma coisa, mas quando você passa pro papel, tipo assim, também tem a minha leitura, sabe? E aí também o lance de não cair muito bem, etc. E, enfim, aí eu fiquei pensando o quanto esses dois veículos são diferentes, sabe? Tipo... Sim, é o que eu pensei muito na hora de escrever. Eu acho que eu sempre tive em mãos muitas críticas para ler. Eu sempre procurei isso, por estar no meio teatral, por sempre estar vinculada a isso, sempre estar assistindo coisas. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Procurar a crítica antes de ir assistir. É algo que também vem de família, porque os meus avós são jornalistas, então é algo normal a gente abrir o jornal em casa e procurar assim, vamos ver quais filmes estão no cinema. É uma coisa que a gente não faz mais hoje, mas na minha casa isso sempre aconteceu. A gente abriu o jornal em cima da mesa e falou assim, quais que são os filmes que tem no cinema? Qual que cinema que tá? E qual que é a sinopse do filme? Isso tinha no jornal. Então eu tenho muito isso dentro de mim, de você abrir o jornal para procurar ler sobre. E quando você tem um jornalista escrevendo, você tem essa visão. Essa visão de eu estou escrevendo para alguém, eu tenho que me fazer o máximo de entendido possível e com o máximo de clareza possível, porque eu não sei como essa pessoa vai ler, eu não sei em que momento que ela vai ler, como ela vai ler e por que ela vai ler. Mas quando ela ler, ela tem que tirar todo o proveito possível daquilo que está escrito. Como jornalista, a gente tem muito isso em mente. Porque mesmo no texto padrão, você tem que se fazer muito bem entendido. Dentro do texto opinativo, você também tem que se fazer entendido, porque a sua opinião tá ali. Se a minha opinião tá ali, eu quero que ela esteja tintim por tintim do jeito que eu tô pensando. Eu não quero que você leia e saia falando que minha opinião é X e eu escrevi Y. Então eu tenho que estar muito certa do que eu tô escrevendo. E de uma maneira que não tenha 3, 4 visões diferentes sobre aquilo que eu escrevi. Tipo assim, eu escrevi X, é X. Você pode não concordar com o meu X, mas ele é X. Não você sair daqui e falar, não, você escreveu, na verdade, você quis dizer isso. Tipo, você não tem, na verdade, eu quis dizer isso. Eu disse o que tá escrito aí. E pensar assim de um público geral, né? Tipo, não pra talvez quem leia o blog dele sempre, tipo assim, já sabe, etc. Mas alguém que cai assim, Sim. de gaiato ali, tipo, fica meio... E aí, o que você quis dizer com isso? Não, e a sabe? possibilidade de dupla interpretação é muito grande nesses veículos. Então, assim, você não sabe realmente o que você diz, você não sabe quem tá lendo. Você não sabe por que a pessoa tá lendo.
Então você tem que se fazer o máximo de entendido possível. Porque quando ele escreveu isso, ele pode dar uma interpretação completamente errônea e pode sofrer represária, porque ele pode estar falando de uma maneira pejorativa. Tipo, por que ele está falando isso do nordestino? Por que ele escreveu dessa maneira? Ele está falando de um jeito muito básico, muito... Não é isso. E aí quando você lê na Folha, ele deixou bem claro que foi uma questão de autoria, de direção, de vamos mudar e trazer uma coisa mais brasileira para dentro deste cenário. E não, porque ele é nordestino, então ele fez do jeito dele. E aí até, tipo, lendo a primeira, eu fiquei meio assim, nossa, que jeito pejorativo. Aí na segunda eu falei, puta, que ideia legal, né? Tipo, de trazer pro Brasil e não ficar só sei lá, em referência dos Estados Unidos. Enfim. Sim. Eu acho que essa diferença foi bem gritante entre esses dois textos. Na minha visão hoje, a minha crítica é o profissionalismo, se a gente for classificar dessa maneira. Eu acredito que como eu posso falar da sua arte se eu não compreendo ela, se eu não tenho ferramentas necessárias para falar da sua arte? Por exemplo, você é uma artista plástica, eu sou uma atriz, qual que é a nossa relação dentro da arte? A gente tem o mesmo sentimento, a gente tem uma visão ampla disso, mas eu não tenho ferramentas para te falar sobre. O que eu tenho de ferramentas eu sei o que é tinta a óleo, eu sei o que é o giz pastel, mas eu não sei das suas técnicas, eu não sei por que essa sua visão de luz e sombra. Eu não tenho essas ferramentas para te criticar, para falar algo sobre. Eu posso dar minha opinião simples e básica. Gostei, não gostei, achei bonito, não achei bonito, me fez sentir algo, não me fez sentir algo. Mas eu não posso te falar que tá mal feito, ou que tá muito bem feito. Por que tá mal feito? Por que tá mal feito? Eu não tenho ferramentas para isso. Então eu acho que hoje, dentro do nosso parâmetro de crítica, dentro das nossas mídias que vinculam isso, a gente tem muitos profissionais que não tem formação necessária para. E que fica muito difícil, porque eu como artista não vou aceitar que você, que é um administrador, venha falar que a minha peça tá XYZ, mal, e porque você não gostou. Assim, tudo bem que você não gostou, mas você não pode falar que ela é ruim. Porque você não tem condição de falar isso, você não tem ferramentas para isso. Então eu acho que a gente tem muito problema quanto a isso. E a crítica ganha uma pejoração, fica num termo pejorativo exatamente por isso. Porque eu como artista não vou aceitar menos do que eu acho que eu mereço. Porque eu estudei, eu fiz laboratório, eu me dediquei meses da minha vida para entregar esse trabalho. Para você, em um dia que você sentou a bunda aí, assistiu, me falar isso, aquilo, e você não tem tudo que eu tive, você não trouxe a mesma bagagem que eu acho que fica muito difícil. Eu acredito também que a crítica hoje, por motivos financeiros e por N motivos, ela tem um cunho muito de amigo. Assim, é a artista X, ela é uma baita artista, como é que eu vou falar mal dela? Como que eu vou falar que ela tá ruim? Tipo assim, cara, você tem que falar. Ela precisa saber que naquele momento o trabalho dela não foi o que o público esperava. Que naquele momento ela podia estar um pouco melhor, ou podia estar um pouco menos, ou ela tá fazendo demais, ou ela tá fazendo de menos. Eu acho que isso pesa muito hoje. Então, tipo, a gente tem que entender que é o que a Bárbara Eliodora já trazia pra gente, que a crítica não é pra fazer amigos. Eu não tô sendo crítica pra ir em coquetéis legais, em estreias de peça e colocar meu vestido de gala. Eu não tô fazendo crítica pra isso. Eu tô fazendo crítica porque eu quero eternizar o seu trabalho, eu quero que o seu trabalho seja visto com outros olhos e eu quero deixar com que o seu público, na hora que ele sente naquela cadeira, ele entenda o que ele tá vendo, por que ele tá vendo, como ele tá vendo e não saia falando asneira dali. Porque muitas vezes isso acontece, a pessoa chega completamente despreparada para aquilo que ela vai assistir, ela assiste com os olhos de leiga, ela assiste com os olhos despreparados e sai falando que aquilo é horroroso, que aquilo não tem pé nem cabeça, que onde já se viu alguém pagar para aquilo ser feito. Como o dinheiro do governo da Lei Rouanet vai para aquilo. E não é bem assim que deve funcionar. A crítica tem um papel de te preparar para aquilo, de te fazer ler e você sentar com outros olhos ali. Ou você nem sentar. Se você lê na crítica que aquilo não é para você, então, cara, nem vai. Nem vai, porque aquela arte não vai te tocar e você vai sair puto dali e você vai achar que você perdeu 3 horas da sua vida. Anos atrás, vamos pôr uns 20 anos na balança, cara, você tinha uma categoria inteira do jornal pro teatro. Por exemplo, você tinha, tipo assim, 3, 4 páginas. Você tinha um caderno dentro do jornal, que era o caderno de teatro. Onde você trazia informações de artistas, você trazia modelos de teatro, você trazia escolas teatrais ali dentro, dramaturgia, críticas, era uma coisa rica, era algo que o público realmente olhava.
Obviamente, naquela época, talvez não fosse acessível a todos. Talvez aquele caderno de teatro, ele valesse mais para uma sociedade de classe alta, de classe média. Talvez a classe baixa não tivesse acesso àquilo, realmente. Mas estava ali inteiro. Hoje a gente tem um acesso para todo mundo, o que é muito legal. A gente tem várias mídias em que todas as classes têm acesso. Por outro lado, o que você está entregando para essas classes? O que você está dando para elas? Assim, às vezes está ficando devendo, como naquela época devia, hoje a gente deve também. Mas hoje a gente não precisava estar devendo, porque a gente está com tudo na mão. Mas a gente não faz da maneira mais correta possível. E eu acho que a minha grande crítica, a crítica é exatamente essa. Se você não tem ferramentas, se você não é um profissional qualificado para fazer isso, mas você quer fazer isso, então procure evoluir. Vá fazer cursos, vá ler livros, vá trazer sua bagagem com mais força para esse meio. A crítica, como muitos estudiosos disseram, Bárbara Eliodoro, Clóvis Garcia, eles traziam e falavam que a crítica ela começa antes do jornal. A crítica começa comigo mesma. Eu vou pegar um texto de teatro, eu vou ler ele e eu vou criticá-lo falando se é bom ou não para minha montagem, o que eu posso fazer, o que não. Eu vou fazer o meu embate de ideias com aquele texto. O que aquele texto tem de bom, o que ele tem de ruim, o que eu gostei, o que eu não gostei, por que eu vou fazer, por que eu não vou fazer, o que eu vou mudar, o que eu não vou mudar. O que dentro da história de hoje faz sentido eu ter nesse texto, o que não. Na peça da Pequena Sereia, faz sentido eu trazer um Sebastião mais abrasileirado? Faz sentido que ele seja nordestino? Por que faz sentido? Porque lá ele era caribenho e a gente está falando de uma sociedade que tem outros parâmetros, que funciona de outra maneira. Então faz sentido que eu traga ele desse jeito? Eu comecei com a crítica antes de montar. Então eu não vou esperar que você fale uma coisa rasa para mim na hora que eu fiz essa crítica toda, eu passei por todo esse processo para te entregar esse produto. Para você chegar e falar 3 palavras sobre esse produto, sobre eu achei legal, por que eu não achei legal, isso não vai funcionar. E não deve funcionar, eu acho que não deve funcionar, a gente não deve aceitar isso. A gente está lidando com o trabalho de outras pessoas. A gente está lidando muitas vezes com a vida da outra pessoa. Exatamente como um médico tem que saber muito bem o que ele está fazendo para tirar o seu pâncreas e não o seu rim. Sim. Então, assim, você pode fazer uma crítica, principalmente, eu acho que isso acontece muito mais fora do Brasil hoje. Se a gente for pegar uma Broadway, uma off-Broadway, se eu escrever no jornal que a peça é ruim, no dia seguinte você fecha as portas. Isso acontece lá. Isso é uma realidade. Se eu, como crítica, escrever no jornal, no The New York Times, que a sua peça é ruim, amanhã você não tem público. Amanhã você fecha as portas, os seus patrocinadores saem. Então eu arruinei a sua vida. Eu posso ter, te deixado com uma dívida quilométrica na sua vida que você não vai ter como pagar. Talvez você nunca mais volte a fazer sucesso dentro desse segmento, porque eu falei que é ruim. Então eu tenho que ter muita certeza do meu trabalho, eu tenho que ter muita certeza do que eu estou fazendo, porque eu posso acabar com você. Ou eu posso te colocar num pedestal imenso, falar que é maravilhoso e você tem temporadas e temporadas e exporta a sua peça para fora. O que aconteceu recentemente com uma peça brasileira chamada Cargas d'Água, que ela foi super bem avaliada aqui no Brasil, com a crítica, e agora ela vai ser feita em Nova York. Tipo assim, olha como ela cresceu. Talvez se alguém tivesse escrito que a peça era uma porcaria, que era ruim, que não gostou, isso não teria acontecido, ele não teria chegado onde ele chegou. Então tem muito disso no trabalho também, eu tenho que ter muita certeza do que eu tô fazendo para não acabar com você, ou para te colocar num pedestal que você não merece. Então a gente tem que ter essa noção, e eu acho que isso só com ferramentas, só se eu aprender mais, só se eu buscar mais conhecimento, porque se eu ficar na opinião pura, eu nunca vou fazer nada disso.